Olá, meu nome é Lucas Durigon e eu queria hoje trazer um assunto para a gente pensar um pouco. O que é fazer no governo oposição? E o que é situação do governo? Bom, depois eu quero ouvir suas opiniões aqui nos comentários, mas eu gostaria de mostrar que a oposição, quando um governo, qualquer lugar, tem o governo, a situação, né, ou seja, quem está no poder, e tem a oposição que critica e analisa tudo aquilo que aquele governo faz, não é ruim não. Né? Governo que tem unanimidade geralmente acaba se tornando ditatorial. Aqueles governos que eliminam os seus opositores acabam se tornando ditatoriais. A oposição ela é boa, é saudável. A oposição faz parte da democracia. A oposição é bom em qualquer lugar, inclusive dentro de uma família, numa igreja, numa escola. O problema é como as pessoas fazem oposição ou o que elas entendem por oposição. Nesse sentido de convívio, de relacionamentos, de questões políticas. Vamos entender uma coisa, oposição significa uma ideia ou uma opinião contrária a uma outra que é apresentada. Só que esse processo tem que ser feito de forma inteligente. Não pode ser feita oposição apenas por oposição. Eu tenho que ser do contra. Sabe aquela pessoa que é do contra? Qualquer coisa que alguém fale, qualquer coisa que alguém tenha uma opinião, ela não sabe nem porquê, mas ela é contra. Se perguntar para ela, mas por que você é contra? Ela vai falar, não sei, mas eu sou contra. Né? Eu não gosto, não quero, enfim. É uma pessoa que faz oposição, é um grupo, é um partido que faz oposição apenas para não concordar com quem está fazendo algo. Isso daí geralmente é muita imaturidade, tá? Isso daí é muito ruim. Oposição de verdade, inteligente, madura, é quando alguém apresenta, isso é muito bom e saudável, alguém apresenta uma ideia, alguém apresenta um projeto, uma proposta, isso vale desde para uma família de 3 pessoas, um grupo de uma escola. Por exemplo, uma coisa muito comum, a professora na escola pede para formar um grupo para fazer um trabalho de escola. E aí forma ali 3, 4, 5 alunos. E eles vão decidir, por exemplo, se o trabalho para ser feito vai ser feito na casa do Zezinho ou na casa do Luizinho. Ou se eles vão se encontrar na escola para fazer o trabalho. Pronto, já criou-se uma situação para ter situação, oposição, opiniões diferentes. E muitas vezes, né, crianças, adolescentes nessa situação acabam agindo da forma como a idade lhes dá o direito de agir, né, de forma imatura. Se não for no lugar que eu quero, eu não vou. Mas então se não for desse jeito, eu não faço o trabalho. Às vezes sabota o trabalho, faz com que aquele trabalho ali não dê certo. Foi combinado dela trazer ali um determinado material para o trabalho, ela não traz de propósito, porque estão fazendo o trabalho na casa de um coleguinha que ela não queria. Enfim, na idade de criança e adolescência, isso é compreensível e deve ser orientado para que se mude. O problema é quando isso ocorre entre adultos e entre pessoas que são responsáveis por coordenar grupos, responsáveis aí pela política de um país, de uma cidade, de uma nação, e alguém vira e fala, mas ele não está fazendo do jeito que eu quero, né? Eu quero dizer que está errado. Alguém pergunta, errado por quê? Porque está errado, né? Porque não é assim. E não apresenta sequer, né, ideias que complementem ou que corrijam aquilo que está errado. É claro que ninguém é perfeito, é claro que quem apresenta uma ideia pode ter coisas para melhorar. Este é o motivo e o objetivo de um país ter representantes como um congresso, por exemplo, com várias pessoas, porque é saudável que as pessoas discutam opiniões e complementem e melhorem um projeto inicial apresentado para que ele fique mais ainda, né, interessante. No exemplo que eu dei das crianças lá, a casa do Zezinho ou do Luizinho podia chegar à conclusão que a do Luizinho é muito longe para todo mundo, está fora, os outros integrantes do grupo moram tudo mais ou menos perto da casa ali do Luizinho. Então é um argumento interessante falar para aquele aluno, olha, é mais fácil você vir aqui na casa que é perto de todo mundo do que todos nós temos que nos deslocar para a sua casa. É um argumento interessante, né? Essa criança poderia contrapor e falar, mas eu não tenho quem me leve, eu não tenho como ir, né? E alguém do grupo pode se dispor e falar, não, mas então eu passo na tua casa para te dar uma carona e nós vamos todos ali para a casa onde é mais perto, né, de todo mundo. Puxa vida, depois de apresentar uma dificuldade, dar uma opinião contrária, encontrou-se uma solução. Aí você imagina se esse mesmo grupo de crianças
Aquela criança que mora longe fala, então não vou participar do grupo, então não quero, né? Como é que faz? Ela não aprende ali a dialogar, a negociar, alguém apresentar uma solução. Aí fica sem fazer o trabalho ou aquele fica fora do grupo. Bom, quando isso ocorre na política, de ao invés de buscar a oposição, no sentido de, olha, esse seu projeto é bom, mas falta isso. Mas você, quando escreveu o projeto, não pensou nesse grupo de pessoas que pode se prejudicar, ou nesse aspecto. Então a oposição vai complementar e trazer ideias que aquela primeira pessoa não pensou ou que apresentou de forma errada, às vezes até com má intenção. A oposição vem e apresenta, olha, está errado, mas tem que ter argumento, tem que ter opinião, tem que ter um porquê, tem que dizer que, olha, está errado por causa disso, disso e disso. A oposição pura e barata, só para dizer, eu não concordo porque eu quero que dê errado, eu vou dar um jeito de que isso dê errado, mesmo sendo bom às vezes para a população, é a oposição burra. Né? É a oposição de gente que não tem maturidade, de gente ignorante. Tá? O que deveria é haver uma discussão saudável. A discussão, quando alguém apresenta algo, a oposição vem e fala, peraí, vamos analisar. Eu gostaria de contrapor e dizer que tais e tais pontos apresentados não são ideais. Eu tenho essa proposta para melhorar, eu tenho essa ideia para melhorar. E de repente vem alguém e fala, olha, muito bem pensado, mas o que você está falando ainda dá para melhorar mais ainda, ou eu não concordo, mas eu tenho uma outra opinião que pode contribuir para esse processo. E não apenas fazer uma oposição só para impedir das coisas acontecerem. Infelizmente, é o que nós estamos vendo em muitos lugares no Brasil. Infelizmente, as pessoas cuidam dos seus próprios interesses, as pessoas buscam seus próprios interesses e acabam não pensando no coletivo. Não pensando que estão ali como representantes de um grupo maior que é a população. Acaba pensando que estão ali apenas para poder usar o poder da posição que tem para atingir os próprios objetivos. O que você acha disso? Dá sua opinião e até a próxima.